O meu nome é Tânia Neri e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu... Eu recebo algumas ameaças de morte quando falo sobre isso. Ameaças de bombas e muitas fofocas e calúnias. Me chamam de falso profeta, coisas assim. Quem se importa? Pois se eu puder salvar uma alma, passando o testemunho para frente, valerá a pena. Você quer me matar? Ainda valerá a pena. Isso aconteceu em 1º de janeiro de 2000. Do ano de 2000, eu fui para a cama na noite anterior, minha esposa estava do meu lado. E em um momento eu acordei, com toda a consciência, com todos os meus sentidos intactos. Meu cérebro estava totalmente consciente, mas eu fiquei surpreso, porque eu não estava onde eu deveria estar no meu quarto. Eu estava em um lugar estranho, que eu não posso explicar, pois não há um lugar como esse. E eu estava intrigado onde eu estou. Eu estava consciente de que não era um sonho, não era uma visão, mas era eu. Fisicamente também era eu. Eu não conseguia me ver vestindo roupas brancas ou coisas assim. Esses detalhes foram perdidos por causa do trauma. Eu fiquei chocado. Eu ouvi uma voz atrás de mim, mas eu não conseguia virar o pescoço para a direita ou para a esquerda. Mas tinha uma voz atrás de mim, porque eu tenho comunhão com aquela voz, ao ler a Bíblia todos os dias. Então, eu sabia de quem era aquela voz. Era do meu Mestre, Jesus Cristo. E ele me dizia: você está aqui porque eu quero. Vá em frente, ande, eu te guiarei. Eu vou te mostrar algo, para que você conte a outras pessoas, apenas siga em frente. Foi um caminho muito longo, padrões muito longos, era muito abafado, sem ar, sem vento soprando, era muito pesado. Eu acho que o próprio fedor poderia matar você literalmente nessa vida. Mas eu sabia que estava em boas mãos, então eu segui em frente. Eu disse: o que o Senhor está tentando me mostrar? Me tira daqui, sabe? Me tira daqui. Sabe, você sente tudo na sua pele, você sente tudo. E finalmente eu cheguei em um lugar. Ele me levou a um lugar enorme, enorme. Não há nada parecido com aquilo aqui na Terra, nada parecido com aquilo. O que quer que eu diga, apenas está longe de ser comparado a qualquer coisa que vimos nessa vida terrena. Aquilo era tão largo, era tão amplo e havia escritos sobrenaturais acima dele. É incrível até poder lê-lo, porque é tão longe, é tão largo e alto, e é uma porta. E estava escrito: quando Deus tocou nos meus olhos, eu fui capaz de interpretar o que estava escrito. Era algo como o vale da morte e da tortura. E uma voz atrás de mim disse: abra a porta. Eu disse: eu tenho medo de abrir a porta. Ela era tão enferrujada que poderia machucar a minha mão. Porque aquilo não era espiritual, não era uma visão, era mais do que algo físico. E eu não vou tocar em portas assim, vai machucar a minha mão. Mas antes de tocar a porta, ela se abriu. E quando ela se abriu, isso parte tanto ao meu coração. Eu podia ouvir todos. Eu podia ouvir pessoas, vozes de seres humanos, implorando por ajuda e amaldiçoando tudo que se nomeia. E já não estava mais claro. Tinha tantas pessoas rangendo os dentes e o calor. A escuridão apareceu. Não é como se essa escuridão fosse pela falta de luz.
Era uma escuridão, uma força, uma realidade. Isso é sentir a ira de Deus no ar. E quando a porta se abriu, eu pude ver que eu estava perto de uma criança. Eu sabia exatamente onde eu estava. Eu estava onde os mortos são mantidos até o dia do julgamento. O julgamento de Jesus Cristo, o julgamento do trono branco que está escrito no livro de Apocalipse. E antes que eu pudesse ver qualquer outra coisa, eu pude olhar muito, muito longe, muito longe, muito, muito, muito longe, para os homens alcançarem com seus olhos. Mas porque Deus, por causa de Jesus e do seu poder, eu pude ver muito longe, o infinito, infinito. Aquela direção em minha frente era interminável. Eu podia ver a fumaça subindo e era como se houvesse um brilho de fogo, como eu não pudesse ver o fim do fogo. Deveria ser porque o vale deve ser muito profundo. Sabe, o lago deve ser um lago de fogo, algo assim. E era tão grande que eu só podia ver a fumaça subindo. E eu comecei a ver muitas tochas. E eu me lembrei do que está escrito no livro do Apocalipse, que diz: e foram jogados naquele lago de fogo o diabo, os seres humanos que morreram e pereceram em seus pecados, e ninguém escapará daquele que está no trono branco e do julgamento de Jesus Cristo. Então eu sabia que eu estava perto do portão da morte, onde eu vi muitos milhões. E só Deus sabe o número, eram muitos, confia em mim. Eram muitos mais do que as pessoas que vão na igreja, com certeza. Pessoas sendo torturadas pelos espíritos demoníacos que estão condenados, mas que ainda não foram julgados, ainda não foram amarrados e que ainda não foram jogados no lago de fogo. E esses seres humanos, essas pessoas mortas, acredite em mim, eles não estão mortos. Eles estão vivos, mais vivos do que pensavam que estavam e do que pensamos. E eles são torturados dia e noite pelos espíritos demoníacos que eles serviram em suas vidas com seus pecados. E esse é o tempo do pagamento. Essa não é a hora do julgamento. É apenas a hora do pagamento. E esses espíritos, esses demônios, esse diabo e tudo isso, essa morte amaldiçoada, essas pessoas que pereceram em seus pecados, serão jogadas no lago de fogo. Eu pude ver todos os tipos de torturas lá. Pessoas são torturadas de acordo com seus pecados na terra. Não que esse seja o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é justo, mas isso é como uma brincadeira de playground. Jesus disse que é melhor você ir para o céu com um olho só, se ele faz com que você pereça, porque é melhor você ter um olho no céu do que dois no inferno. Veja, seus olhos são como um brinquedo naquela câmara de torturas. Nem mesmo uma câmara é muito pequena e suas mãos fazem você afundar. Se apenas uma de suas mãos fazem você pecar, apenas corte. É melhor você ir para o céu com a mão. E de novo, eu vi todos os tipos de torturas e pessoas. Ó Deus, misericórdia. Tudo que eu fiz foi apenas dizer: tenha piedade, Senhor, tenha piedade. Eu quase morri testemunhando sobre isso. Eu não morri porque eu tenho forças. E se não fosse a força de Deus, eu teria morrido dormindo. E as pessoas pensariam que eu tive um ataque cardíaco ou algo do tipo. E depois dessa experiência, eu acordei de manhã, sentindo dores por todo o corpo. Vomitei por muitos dias. Só de pensar nisso é muito traumático. Especialmente quando as pessoas perguntam coisas enquanto você conta a história.
Isso é como matar você de novo, de novo e de novo. E 9 meses depois disso, eu fiz a primeira cruzada. E foi depois de muita barganha com Deus. Deus me disse que o Espírito Santo me incentivou a fazer uma cruzada e compartilhar esse testemunho. E eu disse, eu não quero, eu achei que não poderia, sabe? Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou louco, porque eu já fui chamada de falso profeta, já fui chamada de pregador teologicamente doentio, tanto faz. Senhor, se tu me amas, não me diga para fazer isso. Já foi ruim o suficiente me levar até lá. Por que o Senhor não traz esse cara ou aquele cara? Por que me trazer? De qualquer maneira, naquela cruzada, eu preguei de uma forma muito simples e muitas pessoas, correram para frente para receber Jesus. Eu não faço dessa maneira, dessa forma. Quem quer receber Jesus, todas as cabeças inclinadas, não tem nada de errado com essas coisas, mas eu não faço assim por causa da emergência. Pregar o Evangelho é emergência, é urgência. Não é uma piada, não é manipulação, não é um negócio, não é nada disso. E eu não me importo mais, eu obedeço ao Senhor, mesmo que eu tenha que morrer e que as pessoas me matem. Porque as pessoas não gostam de mim, especialmente aqui na Indonésia. Se eu puder salvar uma pessoa de ir para lá, não eu, mas Cristo, pode salvar através do meu testemunho, através da palavra de Deus, tudo vale a pena. As pessoas simplesmente correram e receberam Jesus. Eu vi cerca de 7 jovens lá em cima no 2º andar. Enquanto eles ouviam meu sermão, eles estavam brincando uns com os outros, enquanto eu estava compartilhando isso. Enquanto eu fazia o chamado para o altar, as pessoas simplesmente elas se aproximaram em alguns segundos, pois eu não lhes dou muito tempo. E essas 7 pessoas apenas conversavam umas com as outras, aparentemente como se estivessem zombando do meu testemunho. Eu não levo essas coisas para o lado pessoal, porque não é a mim que eles rejeitam. Mas de repente eu tive a primeira visão nessa cruzada. Eu tive a visão dessas 7 pessoas voluntariamente de mãos dadas, pulando no lago de fogo, e isso partiu meu coração. Embora cerca de milhares de pessoas tenham vindo a Cristo naquelas 3 noites de cruzada, ainda assim, isso não conseguiu curar meu coração. Eu sabia que essas 7 pessoas endureceram seus corações e eu não acho que nenhuma outra cruzada ou qualquer outro esforço de testemunho de seus amigos, se eles ouviram algo tão duro como o inferno e não puderam mudar, eles não mudarão de forma alguma. É como dizem as pessoas no mundo ocidental, o inferno é fantasia, é apenas uma palavra, vá para o inferno. Você sabe do que você está falando? O inferno é como se fosse apenas uma história que não é real, é inventada. Cabe a todos nós em que acreditar, mas eu sempre tenho essa crença e compartilho isso. Acredite ou não, minhas mãos estão limpas. Se as pessoas acreditam ou não, suas crenças não estão sob meu controle. Desde que minhas mãos estejam limpas, minhas mãos estão limpas do seu sangue. Você faz a sua própria escolha, eu fiz a minha parte. Eu sei que não devemos encarar o pecado levianamente. Temos que ser julgados de acordo com nossas ações. E Jesus Cristo veio e morreu como uma morte horrível. E deve haver algo horrível na morte para todos os seres humanos experimentarem, para que tal amor seja enviado do céu para morrer uma morte horrível e embaraçosamente humilhante, como Jesus fez na cruz. Não devemos aceitar as coisas facilmente. As pessoas levam o pecado facilmente. Deus abençoe a todos. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora, faça essa oração comigo
e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.